Fala, virou liquidez, tudo bonzinho com vocês? Iniciando aí mais uma semana de trade aí, 19 de maio, segunda-feira. Dia sem notícias, porém bastante volátil, né? Na sessão da Ásia e de Londres aí o mercado caiu bastante e estava só aguardando o mercado demonstrar fraqueza aí para a gente poder comprar, né? Nosso viés macro aí é alta. Então, aqui na sessão, né, de Londres, o mercado tinha segurado aqui nesse 50%, já estava demonstrando fraqueza vendedora. E aqui nesse momento foi deixado aqui uma estrutura compradora aqui para gente, tá? E aqui nessa região a gente tinha um Fair Value Order Block, e aí foi formado, né? Se confirmou a nossa estrutura compradora, e aí posicionei uma ordem de compra aqui. Então a gente fez essa compra nesse reteste. O stop ficou aqui embaixo, e o nosso take estava querendo que devolvesse, né? O mercado viesse a subir e devolver toda essa queda aqui que foi feita na sessão da Ásia e de Londres. Então aqui a gente tinha uma baita liquidez, né, na sessão, no topo da sessão da Ásia. Então era esse o meu viés. Porém, essa operação foi realizada em outras contas. Porque o que é que eu faço, tá? Eu quero deixar o máximo de padrão possível. Então eu quero meio que robotizar e deixar o máximo objetivo possível as nossas operações, né, a nossa estratégia. E aí, em outras contas, se eu quiser fazer alguma operação, né, em outras sessões, sei lá, na sessão da Ásia, na sessão de Londres, eu sempre faço nas minhas outras contas. Na conta do projeto, aí do canal, eu padronizo. Eu faço uma estatística mais apurada possível. E aí, para a gente ter essa estatística, a gente precisa robotizar, né? Deixar o mais objetivo possível. E aí, né, a gente está falando até em quesitos de horário. Portanto, na conta do projeto, eu só opero depois da abertura, às 9h30, horário de Nova York, 10h30, horário aqui de Brasil. Fechou? Então foi essa operação que a gente fez. Obviamente, né, não foi na conta do projeto. E aqui, ó, na hora da abertura, perdão, antes da abertura aqui, ó, nesse exato momento, a gente tinha capturado esses fundinhos, né? O mercado estava aqui consolidado, o mercado consolidou aqui nessa região, capturou essa liquidez e foi deixado aqui um Fair Value Gap, aqui nessa região. Aí o mercado, antes da abertura, acho que faltava 2, 3 minutos para a abertura, o mercado rompe esse Fair Value Gap aqui, ó, vendo? Aqui nessa situação. Aí eu falei, cara, ainda não abriu, né? O mercado deu uma estrutura, sim, tá válida essa estrutura, porém foi antes ainda da abertura, né? Eu vou ficar de fora dessa compra. Infelizmente foi essa daí, né, que fez, né, o mercado estourar para cima e, né, foi sem a gente, infelizmente. Mas sim estaria válido se essa operação tivesse dado, né, depois da abertura, tá? Tá dentro da nossa estratégia operacional. Aí depois aqui o mercado segurou, né, no 50% desse canal, ficou segurando. Teria pego aqui, ó, pegou a máxima da Ásia, ficou segurando aqui. Então, fizemos essa belíssima operação aqui, ó, nessa minha outra conta. Chegou aí a pagar US$ 100 no take, quando bateu o take lá. E aí fiquei aguardando, né? Ainda não tinha feito nada, nenhuma operação na nossa conta aí do projeto. E aqui, ó, mercado foi rompendo esse Fair Value Gap aqui, dando a intenção, né, a intuição que o mercado ia cair. Tipo, ó, tô deixando padrão vendedor, hein? Ou seja, a famosa armadilha. E aí fiquei aguardando. No momento em que o mercado rompe esse Fair Value Gap aqui, ó, nessa região, aí eu fui, né, e após também dar uma estrutura vendedora, meu viés não era vendedor. O mercado ainda não tinha deixado nenhuma fraqueza compradora aqui para eu poder buscar uma venda. Então, isso daqui para mim era armadilha, era indução. E aí, no momento em que rompe esse Fair Value Gap aqui, vendedor, com esse candle forte aqui, eu decidi comprar. Então, comprei nesse reteste aqui. Então, a minha operação ficou mais ou menos assim, tá? O stop ficou aqui no fundinho. E o take, eu tinha posicionado o meu take aqui nessa região aqui, ó. Então tava tipo um take super conservador. Depois dessa alta aqui, não quis buscar alvos longos, né? Por mais que tinha essa região aqui de ajuste, topo de canal, que possivelmente o mercado venha a capturar aqui, mitigar essas regiões, quis buscar um alvo mais conservador, porque infelizmente eu perdi essa alta, né? E como é segunda-feira, não temos notícia nem nada, então super válido. E aí o mercado até chegou a reagir bem, só que ele foi deixando bastante pavio aqui nesse topinho, tá? Quando ele deixa esse preço fechamento em reversão, aí eu trouxe meu stop aqui para o zero, tá? Não quis arriscar, né? Porque estava muito, ó,
pavio que ele foi deixando aqui. Então, decidi botar minha operação no zero. E aí o mercado foi, pegou o nosso zero e ficou acumulando aqui nessa região. Aí eu olhei direitinho aqui e vi, rapaz, está formando aqui, né? Tá dentro dessa acumulação. Aí eu fiz esse desenho aqui, esse triângulozinho aqui, e fiquei aguardando, vendo como é que o cenário ia ser. Eu estava mais enviesado, estava querendo mais que o mercado viesse a mitigar essa região aqui, ou seja, manipular essa região para depois entregar uma alta, tá? Então eu fiquei aguardando ser formada essa ação do preço. Depois aqui, o mercado foi e rompe, deixa aqui um preço fechamento de reversão, e aí rompe essa LT aqui do triângulo. Aí eu fui, né, vendo isso daqui, vendo esse cenário, posicionei uma ordem de compra aqui nesse reteste, tá? Nessa região. Então fiquei aguardando o mercado subir, fazer o reteste, fazer o pullbackzinho aqui, pegar a nossa posição de compra e aí sim formar aqui o nosso padrão. Então ficou mais ou menos assim a nossa operação, né? O stop ficou aqui nesse fundinho e o nosso take aqui dentro dessa região. Aí pagaria aqui quase 3 para 1, beleza? E aí fiquei observando como é que estava a reação do preço. E aqui, ó, mais ou menos aqui nessa região, a partir desse primeiro candle aqui, que foi deixado bastante rejeição, eu observei no fluxo de ordens que estava tendo muita absorção vendedora. Então isso daí foi muito positivo. Então pegou aqui a nossa ordem e depois disso apareceu muito fluxo de ordens compradoras, né? Bastante agressão compradora. E aí foi sucesso, né? A gente ficou aguardando aí. Mercado simplesmente quase crava aqui no nosso take, né? Faltou, tipo, sei lá, vamos ver aqui, um tique para pegar no meu take. Bem isso, né? Aí depois o mercado voltou, ficou nessa, ficou segurando. E aqui, ó, a gente tinha um micro fair value gap aqui nessa região vendedora. Então, eu fiquei aguardando o mercado romper esse micro fair value gap, que rompeu aqui nesse candle. E aí, né, de todo jeito, eu tava vendo que o mercado tava subindo aqui com fraqueza compradora, tá? Então, isso daí para mim, né, não gostei. Até tinha essa possibilidade de fazer uma nova reentrada aqui, tá? Mas não gostei dessa maneira que ele tava, e aí eu fui decidir botar o meu stop aqui nesse fundinho, tá? Ou seja, ficaria praticamente no meu zero e fiquei aguardando ver, fiquei vendo a reação do preço. Aí o mercado foi lá e cravou no nosso take, maravilha, né? O preço chegou aí a pagar 270 dólares por aí, maravilha. E aí, sim, então, finalizado aí essa segunda-feira, iniciando aí a semana com o pé direito, né? Aqui o mercado acabou de pegar a liquidez do topo do dia 15, tá? Até tá formando aqui, né? Pode ser que role, opa, pode ser até que role uma estrutura vendedora, porém aqui, né, o mercado tá muito forte comprador, tá? O mercado simplesmente aí pegou o nosso take, depois deu uma recuadinha e estourou para cima, né? Não gostei da maneira que ele estava subindo aqui. Se ele tivesse demonstrado mais interesse comprador aqui nessa região, nessa ação do preço aqui, aí sim eu poderia ter, né, como aqui nesse momento, o preço quase pega no nosso take, retornou tudinho. Aí eu falei, né, pensei, beleza, já que ele fez isso aí com a gente, vamos esticar o nosso take. Só que aqui nessa maneira, né, a maneira que ele estava subindo, estava com muita fraqueza compradora. Isso é claro, da maneira que ele vai subindo aqui, ó, muito fraco. Então eu fui disso, vou botar aqui nessa liquidez mesmo, e para mim morreu o dia aí, né. E é isso, take é take, lucro no bolso, independente aí, né, se o mercado subiu, se caiu. Poderia sim que o mercado viesse mitigar aqui, pegar essa liquidez e cair, né? Isso é, a gente vê isso acontecendo diariamente, depois de o mercado demonstrar fraqueza de um lado, é só demonstrar força do outro e o mercado cair, beleza? Mas foi isso então. Essa daqui foi a nossa operação. Aqui tinha comprado nessa região. E aí o mercado quase pega no nosso take, que estava aqui nessa linha. E aí depois disso o mercado retornou tudo, né? Voltou tudo. E aí fiquei aguardando, fiquei segurando e depois pegou aí no nosso take. Então foi essa aí. Ó, então primeira operação aqui, deixa eu dar zoom. Primeira operação que a gente fez aqui, tá? Foi esses dois. Eu entrei primeiro com um contrato, depois entrei com outro contrato. E aí depois saí no zero, né? E aí com as taxas ficou 266. Até coloquei aqui já. E aí a segunda operação, 281 dólares, né? Aquela compra aí que a gente fez, tá? Então foi isso daqui, tá? Primeira operação, saímos no zero. E a segunda operação, entramos aí com dois contratos pagando 281 dólares. Fechou? Então estamos com a conta dessa maneira, 1.255, falta aí praticamente 250 dólares aí para a gente bater a nossa meta, nosso take,
244,14 para ser mais exato. Belezinha? É isso, pessoal. Tamo junto, tá? Deus abençoe a vocês, a semana de vocês, tá? Bons trades. E é isso. Valeu!